fascismo surgido na Europa na primeira metade do século XX assombrou o mundo. Uma ideologia que reunia um amplo projeto de poder e dominação social com a extrema violência como método de controle político. O fascismo considerava a ação violenta na política uma necessidade. Esta ênfase no uso da violência política teve como consequência a criação de milícias privadas na maior parte dos movimentos fascistas. Na Itália, surgem, em conjunto com Benito Mussolini, as primeiras milícias paramilitares conhecidas como Camisas Negras. Os Camisas Negras atacavam sindicatos, jornais e movimentos políticos, espancavam grevistas, intelectuais críticos ao fascismo, membros das ligas camponesas e de qualquer outro grupo que se manifestasse de forma contrária ao ideal fascista. A aliança de Mussolini com Hitler e o Terceiro Reich alemão levou à morte, durante a Segunda Guerra Mundial, de mais de 400 mil italianos. Na Alemanha, em 1932, chegou ao poder o Terceiro Reich, forma como ficou conhecido o período nazista em que Hitler, o Führer, líder, esteve à frente do Estado alemão. Em 1935, foram instituídas as leis de Nuremberg, que determinavam a segregação racial entre judeus e arianos, a raça pura, que, para os nazistas, não poderia ser misturada com outras e deveria ser sanada de imperfeições. A partir de então, o caráter racista do regime só se intensificou, levando à perseguição e eliminação de judeus, ciganos, homossexuais e deficientes físicos e mentais. A política nazista, Gestapo, era grande responsável pela perseguição desses grupos. Posteriormente, além da perseguição, a política nazista incluía o encarceramento, os campos de concentração e a chamada solução final, ou seja, a eliminação em massa dessas populações através das câmaras de gás, culminando no Holocausto. A Gestapo era subordinada à SS. A SS surgiu como uma guarda de proteção de Hitler e se desenvolveu a ponto de ter mais de 1 milhão de membros e de assumir o controle dos campos de concentração e dos campos de extermínio. O nazismo alemão é responsável pela morte de 20 milhões de pessoas. Acontece que essa união de grupos paramilitares com ideologias totalitárias não estão presos ao passado da história mundial. Ainda hoje, exemplos não nos faltam do perigo que é a existência desses grupos. Na América Latina, temos o exemplo que vem da Colômbia e também o exemplo do Brasil, do nosso país. Os grupos paramilitares de direita na Colômbia são os responsáveis pela maior parte das violações de direitos humanos ocorridos nos conflitos sociais do país. De acordo com vários grupos de direitos humanos internacionais e organizações não governamentais, os grupos paramilitares de direita têm sido responsáveis por pelo menos 70 a 80% dos assassinatos políticos na Colômbia. No Brasil, há uma grave crise social de segurança pública e, como reflexo desse processo, há a proliferação das milícias nos grandes centros urbanos. As milícias, assim como os grupos paramilitares, fascistas e nazistas, agem pela dominação do território de maneira violenta e criminosa e se associam aos representantes da extrema-direita nacional, consolidando assim um projeto de poder que ameaça a jovem democracia brasileira. Basta analisarmos a família Bolsonaro, que tem um histórico de defesa de milícias e de personagens ligados a ela ao longo das suas carreiras políticas. Exemplo é o de Flávio Bolsonaro, que empregou em seu gabinete a mãe e esposa de um fugitivo acusado de liderar uma milícia. As investigações sobre o assassinato de Marielle Franco seguem ocorrendo. O que já se sabe é que o crime foi político e orquestrado pela milícia carioca. Marielle era uma das parlamentares que mais denunciava os crimes da milícia e a sua relação com a família Bolsonaro. De acordo com a agência pública, há uma investigação que liga a votação recorde de Flávio Bolsonaro a uma área dominada pelo chamado escritório do crime, que por sua vez é apontado como os responsáveis pela morte de Marielle. Flávio Bolsonaro já condecorou membros desse grupo criminoso.